Graça e paz, queridos ouvintes aí, que estão acompanhando nossos canais e nas redes sociais. Nosso muito obrigado, pela sua participação, pela sua interação aí também conosco. Bom, quero te fazer uma pergunta. Você já foi apanhado com um documento falso alguma vez? Você já foi surpreendido, de repente, com alguma informação, com alguma questão que, de repente, não estava batendo? Olha, se você foi, eu tenho certeza que você vai concordar que isso seria uma coisa terrível. Por que eu estou falando isso? A nossa mensagem anterior, e se você ainda não tiver assistido, confira aí o link aí na descrição desse vídeo. Nós falamos sobre a identidade bíblica, a identidade do cristão e tudo aquilo que nós podemos ser em Cristo Jesus. E nós terminamos ali dizendo que nós podemos tomar posse dessa identidade. Porém, é necessário que nós a pratiquemos.
E aí imagina, de repente, né, num contexto espiritual, você aí, né, andando, né, dizendo que você é cristão, que você tem a identidade de Cristo, e aí numa fiscalização espiritual, imagina que isso existisse, né, e aí você é apanhado e você então é solicitado que você mostre a sua identidade, e você vai dizer ali tudo aquilo que de repente você é, mas há algumas coisas que podem ser conferidas para saber se realmente você tem e você é de fato alguém que tem a autenticidade dessa identidade. É sobre isso que eu queria pensar com você hoje. Mas, para pensar sobre isso, hoje eu vou me ater a dizer aquilo que você não pode ser, ou a maneira como você não pode estar. Se você está em Cristo, se você tem essa identidade, a maneira pela qual você não pode ser encontrado. E é disso que nós vamos falar. Nós falamos nessa mensagem anterior, no texto de Efésios 1, e hoje nós vamos falar em Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 3. Me acompanhe, por favor, nessa leitura. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Bom, quando nós olhamos aqui para esse primeiro versículo, um versículo que tem uma mensagem maravilhosa, Paulo, se dirigindo a esses irmãos, ele diz: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando eu leio esse texto aqui, e olhando a maneira como Paulo está se dirigindo, a impressão que a gente tem é quando Paulo começa esse discurso, é óbvio que é uma carta, mas se ele estivesse em público, ele estaria apontando o dedo e falando: ele vos deu vida, estando vocês mortos nos seus delitos e pecados. E ele continua dizendo: no qual vocês andavam outrora. E aí ele estava falando, quando ele estava se dirigindo a vós, a vocês, aos outros, ele estava se dirigindo aos gentios, que na antiga aliança não faziam parte desse pacto. Era um povo que, para os judeus, era um povo que não era aceito por Deus. Mas veio Jesus, e ele veio para acolher também os gentios, para pregar, para levar as boas novas para os gentios, inclusive incumbiu os seus discípulos, apóstolos, de fazer isso. Paulo, inclusive, recebe o título de o apóstolo dos gentios. Ele incumbiu de fazer isso e agora Paulo estava inicialmente se dirigindo para eles, para os gentios. Mas, no decorrer do texto, Paulo começa a falar deles também. No versículo 3, ele fala: entre os quais também nós andávamos. Agora, ele estava falando dos judeus. E ele fala: e éramos. E depois, no versículo 4, ele diz: ele nos amou. Versículo 5, ele fala: nós mortos, nos deu vida. E agora ele estava falando não só dos gentios e nem só dos judeus, mas ele estava falando de ambos, tanto gentios como judeus. Algumas características que eram comuns. Era talvez comum naquele tempo pensar que os gentios, por não fazerem parte do antigo pacto, eles fossem mais pecadores, ou mais imerecedores, ou talvez ter menos privilégios, vamos dizer assim. E Paulo, então, ele vem a dizer para aqueles irmãos que todos eram iguais perante Deus, porque todos passaram pelas mesmas circunstâncias. Bom, dito isso, o versículo 1 diz que Deus nos deu vida, tanto para os gentios como também para nós, estando nós ou vós nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Nos quais andastes outrora. Delitos e pecados nos quais andastes outrora. Como a gente falou sobre a identidade, que é
providenciada para nós pela graça de Deus, né? Agora, essa igreja de Éfeso e nós também cristãos, né, de hoje, né, somos convocados, somos convidados a nos referir aos nossos delitos e aos nossos pecados como sendo uma coisa do passado. Note, como eu disse, numa fiscalização espiritual, se assim houvesse, ao verificar a autenticidade de uma identidade de alguém que está em Cristo, as características que deveriam ser validadas é que os delitos e os pecados deveriam ser coisa do passado, deveria ser coisa que a gente se refere num tempo como que não existe mais. E Paulo, ele fala aqui então algumas coisas muito interessantes a esses irmãos, que fazem muito sentido, nos quais nós podemos aprender algumas coisas aqui hoje. Paulo, como ele está falando aqui, ele usa uma palavra, né, nos quais andastes, andar aqui tem o significado, né, de viver, né, de caminhar a vida cotidiana, a vida diária, nos quais andaste, nos quais vocês viviam, né, outrora, ou num tempo de antes, no passado. E aí, quando ele vai se referir a essa vida antiga, a essa vida de outrora, de delitos e pecados, ele fala que esse modo de andar era, em primeiro lugar, segundo o mundo. Olha aí, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Eu queria que você pensasse, né, que alguém que tem uma identidade em Cristo, ele já não anda mais segundo o mundo. Os seus delitos e pecados que antes eram providos, né, porque ele andava em acordo ou de acordo, segundo o mundo, agora já não faz parte. Mas é importante a gente pensar um pouquinho sobre o que é andar segundo o mundo. O texto nos dá um apontamento, né, algo interessante, que ele fala segundo o curso deste mundo. E a ideia aqui de curso é a mesma ideia que nós temos de um rio. Um rio, ele tem a sua nascente e ele tem o curso que ele vem fazendo até ele chegar ao mar, né? E esse curso, né, ele vem passando por pedras, por montanhas, por vales, né? E ele tem o seu curso ali, né, que é algo que tem uma origem, é algo que tem um caminho e é algo que tem um objetivo. E qual seria então, né, o curso ou a trajetória, qual seria então o destino, né, deste mundo? E mundo aqui tem um significado, né, de ser o tempo presente, né, o século presente. O nosso século, o que é que ele tem, né, nos colocado para caminhar? Qual a trajetória que ele tem apontado para a gente? Para onde é que ele está nos apontando? Essa pergunta é uma pergunta talvez assim muito relativa, uma pergunta muito ampla, mas aquilo que nós vemos hoje, pela experiência que nós vemos hoje, o que o curso do mundo hoje tem apontado é para que uma fé, por exemplo, ela é algo que é de pessoas que são tolas, são de pessoas inocentes. Talvez você já tenha ouvido isso, que aquele que tem fé em Deus, aquele que acredita em Deus, né, ele é uma pessoa, de repente, inocente, ela é uma pessoa tola. Se você for ouvir, de repente, a ciência ela vai se colocar como algo que é o oposto da fé. Enquanto nós que confessamos a nossa fé, nós que cremos na Bíblia, nós não nos opomos à ciência. Nós, inclusive, apoiamos a ciência. Nós acreditamos que a ciência, inclusive, comprova muito daquilo que nós vemos na Bíblia. Então, a partir do mundo, essa não é uma leitura. A partir do curso que o mundo dá, que o século dá, que o tempo presente dá, ele não vai te apontar para a fé. Mas ele vai dizer que fé é uma coisa que você se agarra, que você se apega, que de repente até você precisa ter alguns documentários, algumas reportagens, às vezes sai, não, que a fé é importante, né, faz bem para as pessoas, né, mas eles não estão confessando em quem é essa fé. Eles não estão confessando que essa fé tem que ser no Criador, que essa fé principalmente tem que ser no Salvador e Consumador, mediador entre nós e o Pai, Jesus. Então,
o curso deste mundo, ele certamente não aponta para a fé. O curso desse mundo também, né, ele é atraente. Né? O curso do mundo, ele meio que tenta inibir qual que é o fim, ou qual que é o objetivo, qual que é a linha de chegada, qual que é o destino, né? Te encantando com as coisas que estão à margem desse curso. As coisas que estão à margem, enquanto você está vivendo segundo o século, segundo o mundo, as coisas são tão interessantes, as coisas são tão atraentes, as coisas dão tanto prazer, que a gente se encanta com elas, e a gente, né, se perde nelas, a gente perde o objetivo e a gente se esquece de para onde é que a gente está indo. Eu lembro que em alguns filmes que eu já assisti, né, a gente vê alguém que de repente, por algum acaso, está num bote e de repente, acho que isso acontecia mais em desenhos, né? Alguém está num bote, está descendo e de repente tem uma queda d'água enorme. Né? E a pessoa tenta remar, ela tenta sair dali, ela tenta desviar, ela tenta se agarrar a um galho, né? E incrivelmente em muitos dos desenhos, né, isso é possível. Mas aqui nesse contexto de alguém que está, né, seguindo o curso do mundo, ele está tão encantado com aquilo que está acontecendo, que se vir uma queda d'água muito grande, se vir um destino que é de um poço profundo de perdição, sabe, ele não tem se preocupado com isso. Esse é o curso que o mundo, né, tem hoje nos ensinado. O mundo também tem tentado nos dizer que eu posso fazer tudo para mim ser feliz. Vale de tudo, não importa. Não importa em quem eu tenho que pisar, não importa os princípios que eu tenha que abrir mão, não importa os valores que eu tenha que deturpar, mas para mim ser feliz, para mim conquistar, para mim chegar onde eu quero, eu posso fazer qualquer coisa. Infelizmente hoje o mundo tem também colocado dessa maneira. O mundo também, de uma maneira talvez muito trágica, né? O curso desse mundo também de uma maneira muito trágica. Tem dito que se você, por algum motivo, as coisas não estão dando certo, se por algum motivo não está bom, você pode dar um fim, você pode acabar com tudo, você pode de repente ser egoísta de uma forma suficiente e tirar a sua própria vida, já que não está dando certo mesmo. Quantas das vezes nós temos visto, inclusive, fatos, né, de pessoas que cada vez mais têm encontrado na internet, têm encontrado em filmes, né, coisas que induzem a pessoa a tirar a sua própria vida, porque de repente ela não está feliz, porque de repente ela não está satisfeita, porque de repente ela está vivendo de uma maneira muito superficial, e ela não é ela mesma, e ela não se encontra. Olha, se você estiver vivendo segundo o mundo, realmente tudo isso vai ser muito mais propício de acontecer. Porque como nós vimos na mensagem anterior, você não está sendo quem realmente você foi criado para ser. Aquilo que é criação de Deus, aquilo que em Cristo você pode ser. Então, eu queria que você relembrar com você que aquele que está em Cristo, aquele que tem uma nova identidade, ele não anda mais segundo o curso desse mundo. Então, na hora de conferir ali a identidade do cristão, ele vai olhar e vai falar assim, não anda mais segundo o curso. Ele tem que conferir isso. Isso é uma das coisas que não pode fazer parte da sua vida, né? Dos seus atos, daquilo que você faz, do seu caminhar, do seu andar. Isso sim pode fazer parte do seu tempo passado. Certamente vai fazer parte do seu tempo passado. Ok? Então, esta é a primeira coisa que nos fala sobre o mundo. Quando pensando a respeito disso, né, próprio Paulo escreveu em Romanos 2,12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em 2 Coríntios 4,4 também ele diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Aqueles que estão andando segundo o curso deste mundo, o Deus desse século cegou o seu entendimento para eles não ver a glória de Deus. Por isso, não é tão incomum encontrar pessoas que zombam da fé, porque o seu entendimento está cego. E o Deus desse século é quem cegou este entendimento. Ok? Então, a primeira coisa é que outrora
andavam segundo o mundo. Isso não pode fazer mais parte da sua caminhada. Em segundo lugar, se antes eu andava segundo o mundo, eu também andava segundo a carne. Lá no versículo 3, Paulo nos diz, entre os quais também nós, todos nós, andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. As inclinações da nossa carne. A nossa natureza humana, que foi alterada lá pelo pecado original, ela já nos deixou de uma forma a sermos naturalmente inclinados para o pecado. O que é algo inclinado para o pecado? É algo que naturalmente já pende para o pecado. Se você pegar alguma coisa, né, que está nivelada e você pender aquela coisa para um outro lado, né, basta que você solte que ela vai cair, ela já está pendendo para aquele lado. E essa foi a forma como nós ficamos depois do pecado original, lá no Éden. A nossa carne se tornou inclinada ao pecado. Ela já é pendente a pecar. E quando nós pensamos, né, numa vida outrora, uma vida de antes, não vai ser, né, incomum você encontrar uma caminhada, né, um viver que era segundo essas inclinações, né, da nossa carne. E que inclinações seriam essas? Paulo, lá em Gálatas 5:19, quando ele fala das obras da carne, ele fala que são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Daria um sermão, cada um desses itens aqui. Mas note, né, uma lista completa de obras, de coisas que eram feitas por causa das obras da carne, por causa da inclinação da carne. E agora o mesmo Paulo diz que aquele que agora é nova criatura em Cristo, aquele que tem uma identidade com Cristo, ele já não anda mais segundo o mundo e ele já não anda mais segundo a carne. Paulo também, né, nos dá algumas outras diretrizes aqui, quando ele fala a respeito da carne. Na verdade ele estava falando sobre obras da carne e obras do Espírito, lá em Romanos 8, entre os versículos 4 e 8, ele nos mostra ali 4 coisas, nesses 4 versículos, falando sobre a carne. A primeira é que os que inclinam para a carne, eles cogitam coisas da carne. Se você já está inclinado para a carne, você vai cogitar, você vai querer, você vai ansiar pelas coisas da carne. E olha, e lá ele está falando sobre isso, sobre obras da carne e obras do Espírito, né? Sobre uma luta que às vezes nós travamos internamente. Entenda que é por isso, por você já estar inclinado, que muitas das vezes você só procura coisas da carne. Lembra da lista que eu falei um pouquinho antes aqui? Talvez você se identificou com alguma delas. E talvez você fale assim, eu não consigo abandonar isso. É porque a sua carne já está inclinada para isso. Mas agora, com essa nova identidade, você é convidado a falar disso num período passado. Outrora, você era segundo as inclinações da carne. Então, a primeira coisa é que, inclinado para a carne, cogita de coisas da carne. Segundo, inclinado da carne, essa inclinação ela dá para a morte. Olha, lembra do curso do mundo? Quando a gente estava falando, né, que é um rio, né, o destino é para a morte. Quem anda segundo o mundo, quem vive segundo o mundo, ele não vai para a vida, mas ele vai para a morte eterna, para a morte longe de Deus, ele está longe de Deus. E agora, quando ele está falando aqui das coisas também da carne, né, novamente ele diz que a inclinação da carne dá para a morte. A terceira coisa que ele mostra também, né, em Romanos 8, de 4 a 8, é que a inclinação da carne é inimizade de Deus. Aquela lista de obras da carne e essa inclinação da carne, Deus não quer isso, Deus não ama isso. E aqueles que assim fazem, aqueles que assim estão inclinados, eles têm inimizade com Deus. E a quarta coisa é que é impossível agradar a Deus enquanto andarmos segundo a carne. Olha, lembra a primeira pergunta que eu fiz lá no início? Do risco que você tem de ser pego com um documento falso, com uma identidade falsa,
Imagina agora que de repente você está sendo, ao ouvir tudo isso aqui, e a gente de repente está encontrando que você ainda anda segundo a carne. Eu sinto te dizer, mas o seu documento é falso. E você pode estar adulterando uma identidade. E isso é seríssimo diante de Deus. Porque é impossível agradar a Deus. É impossível estar em Cristo e continuar andando inclinado para a carne. Ok? Romanos 7,5, quero finalizar essa parte, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Quando nós vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce a lei e que operavam em nossos membros, elas frutificavam para a morte. Ou seja, quando nós estamos na carne, nós estamos inclinados para ela, são paixões pecaminosas que nos afastam de Deus, nos tornam inimigos de Deus e caminham para a morte. Bom, recapitulando, com uma nova vida com Deus, com essa identidade, nós temos que dizer que antes eu andava outrora segundo o mundo, segundo a carne, e em terceiro, segundo o diabo. Está no versículo 2, quando ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar. O diabo, ele é o príncipe do invisível, da potestade do ar, aquele que comanda aqueles que não obedecem a Deus. Quando você olha aqui no finalzinho desse versículo, ele fala aqui do espírito que atua sobre os filhos da desobediência. Lá no versículo 3 também falava da carne como sendo os filhos da ira. E quando nós olhamos aqui para esses filhos da desobediência, aqueles que não são amigos de Deus, aqueles que estão inclinados para a carne, aqueles que estão segundo o curso desse mundo, aqueles que de alguma forma também estão sobre o domínio do diabo, o príncipe da potestade do ar. O diabo, ele é o pai da mentira, ele engana multidões, ele leva trevas para encobrir verdades, ele quer levar pessoas à desobediência a Deus, ele quer aumentar aqueles que estão sobre o seu poderio, sobre a sua influência. Lá em Efésios, capítulo 5, dos versículo 3 até o versículo 6, há uma lista aqui também de questões, de atos dos filhos da desobediência. Falta de pudor, de moral, imoralidade, indecência, toda sorte de impureza, cobiça, conversação torpe, avareza, idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em Colossenses 3, 5 e 6... prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, a maior façanha do diabo sobre os filhos da desobediência não é simplesmente agir. Muitas das vezes a gente ouve, e às vezes a gente até imagina isso, que todo o mal que está acontecendo, que tudo de ruim que acontece, que o pecado que nós cometemos é por causa do diabo. É o diabo que provocou, foi o diabo que me induziu a fazer isso aqui. Eu quero te lembrar que o mundo, o século, as coisas que já acontecem te induzem a fazer isso. Eu quero te lembrar que a sua inclinação da sua carne já te induz, você já é propenso a fazer isso. E aí entra o diabo, que muitas das vezes ele só utiliza realmente dessas situações. Há uma ilustração que diz que o nome dessa ilustração é O Diabo e o Cavalo, e diz que o diabo estava caminhando por uma certa região rural, junto com seus súditos, seus aprendizes, e eles então induziram o diabo a fazer maldades. Vamos provocar aqui ira, brigas aqui, vamos fazer aqui alguma coisa aqui para fazer um alvoroço aqui. E o diabo falou assim: apenas observem. E ele notou que naquela comunidade rural existia um cavalo amarrado a uma árvore. O diabo vai lá, desamarra aquele cavalo. Aquele cavalo, ele vai solto, entra em uma horta de um vizinho. E ele destrói totalmente aquela horta. A dona daquela horta, ao ver aquele cavalo, ela se aproxima, tenta afugentar o cavalo meio selvagem, meio bravo, avança em cima da mulher, e aquela mulher, para tentar se defender, volta dentro de casa, pega uma espingarda e atira naquele cavalo, e mata aquele cavalo.
o dono do cavalo, por sua vez, que era um cavalo muito raro, muito caro, muito estimado, né, para se vingar da morte do seu cavalo, vai e mata a sua vizinha. O marido dela, para se vingar, então vem e mata aquele homem. Os filhos daquele homem vêm então e ateiam fogo em toda a propriedade do vizinho. O vizinho tenta então matar agora aqueles filhos que afugentam. E o homem, depois de ver tanta destruição, ele tira a sua própria vida, porque como é que ele ia viver depois de tanta destruição assim? Ódio, ira, morte. Olha quantas coisas, né, foram provocadas aqui. E então os seus súditos, né, do diabo olharam para isso e falaram assim: nossa, mas como você fez isso? Ele falou assim: eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. Quantas das situações, muitas das vezes, a gente culpa o diabo por ser o provocador de tudo, mas nós já estamos propensos para ela. Mas nós devemos ficar atentos a isso. Às vezes, coisas pequenas que podem estar acontecendo, como o cavalo, né, entrando numa horta ali de repente, poderia ser algo pequeno, às vezes tem provocado grandes brigas, tem chegado a extremos indesejados, porque nós não temos um olhar espiritual a respeito dessas coisas. Eu te desafio a você pensar um pouco mais, né, quando você trata, né, o seu vizinho, as situações que vêm ao seu redor, quando você de repente pode estar na sua inclinação da sua carne, seguindo o curso desse mundo e ainda mais sendo usado para provocar todo esse tipo de atitude, de ação, né, pelo diabo. Então quero recapitular com você, né, aqueles que estão em Cristo agora, que têm identidade. Isso faz parte do passado, andar segundo o mundo, andar segundo a carne e andar segundo o diabo. Bom, quando nós olhamos para essa condição, né, para validar essa identidade, né, nós temos que dizer, que declarar que nós vivíamos outrora. Sim, não há problema nenhum em você dizer que antes você vivia dessa forma. Agora o problema é hoje você tentar dizer que tem uma identidade em Cristo, mas continuar vivendo segundo o mundo, segundo a carne ou segundo o diabo. Isso deve fazer parte apenas do seu passado. E, numa outra oportunidade, eu gostaria de compartilhar com você o que deve fazer parte agora da sua nova vida. Da mesma forma que pode ser conferido o que não deve fazer parte, nós também podemos fazer uma conferência daquilo que deve fazer parte. Eu quero finalizar, né, com o versículo 10 de Efésios 2, né, para você já ir pensando sobre isso, que diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos orar? Deus amado e Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor preparou para nós algo maravilhoso, muito maior do que nós podemos imaginar, que nós podemos sim tomar posse, mas o qual nós também devemos fazer jus, olhando, ó Deus, para toda a nossa vida de pecado, de delitos, ó Pai, e referindo a isso como algo do passado. Eu peço ao Senhor que essa mensagem possa estar adentrando a muitos corações que talvez julgam ter a identidade de Cristo, julgam ter herdado, ter apoderado, ter tomado posse dessa identidade, mas não tem vivido uma vida que é de antes, segundo o mundo, antes segundo a carne ou antes segundo o pecado. Que o Senhor possa tocar nesses corações, confrontando-os, quebrantando-os, fazendo-os de novo. Ó Deus, que o Senhor possa encher essas pessoas com a Tua palavra, com o Teu Espírito, ó Pai, e que possam a partir de agora, a partir de então, realmente construir uma nova caminhada com aquilo que o Senhor tem preparado. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Pelo nome me chamou, com seu sangue